Momento. Eu quero convidar a igreja para abrirmos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, texto este que faz parte do Sermão do Monte, e Jesus se mantém firme em seu propósito de cumprir a lei e não de revogá-la. Como disse, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, vim para cumpri-la. E a palavra do Senhor assim nos diz, e eu convido a igreja para acompanhar comigo esta leitura, sobre o amor ao próximo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva, ou chuvas, sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mesmo assentados, falemos mais uma vez com o Senhor. Deus querido, nesta manhã de domingo, nós queremos ver e continuar vendo o Senhor Jesus em nossas vidas, em nosso meio. Que por meio da Tua palavra, sobre a qual vamos meditar neste momento, possamos alcançar esta bênção de vê-lo agindo em nossas vidas. É o que nós te pedimos e com gratidão oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da busca do perfeito amor. As crianças que estão presentes aqui em nosso culto e aqueles que estão em casa ou aquelas que estão em casa, para preencherem o caderninho, nós vamos trabalhar 3 palavrinhas só: amor, semelhança e perfeição. Repetindo, amor, semelhança e perfeição. Como eu disse, prosseguimento do Sermão do Monte. Momento em que Jesus estava diante de fariseus, escribas, que deturpavam o entendimento da palavra, a interpretação da palavra. E neste momento em que Jesus faz a sua 6ª e última comparação, contraste ou antítese, como temos chamado, ele vai falar a respeito do amor e do ódio. E nos versículos 43 e 44 nós vemos ele afirmando isto. Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Martin Lloyd-Jones diz que Jesus não estava ali querendo fazer qualquer polêmica, muito pelo contrário. Jesus queria explicar e clarear, deixar claro, esclarecer o ensino em relação ao significado da lei de Deus no Antigo Testamento e trazer claramente aquele contraste contra uma pervertida interpretação dos textos do Antigo Testamento, agora a respeito do amor ao próximo, que os escribas e fariseus estavam trazendo. E nós então vamos continuar dentro desse estudo do Sermão do Monte, trazendo para a nossa reflexão o entendimento do que estava escrito no Antigo Testamento, como os fariseus interpretavam aquele texto, e trazendo para nós, conforme Jesus disse àqueles da sua época, o seu entendimento. Faremos isso passo a passo, e o primeiro momento eu quero pensar com vocês esta relação entre o amor e o ódio. Quando ele pergunta, ouvistes o que foi dito aos antigos? E ele então vai dizer, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto é o que estava dito no meio dos escribas, ou que vinha sendo dito no meio dos escribas e dos fariseus. Certamente baseados em Levítico, capítulo 19, verso 18, que assim diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse, eu sou o Senhor. Mas existem diferenças aqui. E nós vamos perceber uma grande omissão inicial neste versículo, porque quando nós lemos no Antigo Testamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo,
diz o Senhor, nós vamos ver que eles omitem esta questão do como a ti mesmo. Além dessa omissão, eles fazem uma inclusão que não é encontrada em nenhuma página da Bíblia, a não ser nessa citação de Jesus, em virtude do que eles pregavam naqueles tempos de Jesus. Quando eles dizem, amarás o teu próximo, até aí tudo bem. Ao invés de conforme a ti mesmo, eles acrescentam e odiarás o teu inimigo. E então nós percebemos que eles omitem numa parte, acrescem noutra, e Jesus agora está fazendo esse contraste, este ensino, para que eles pudessem entender que eles estavam no caminho errado, na contramão daquilo que Deus desejava na vida daqueles e na nossa vida. Mas talvez você pergunte, em algum momento Deus determinou que se agisse com dureza contra algum povo? Sim, nós temos diversos exemplos. Quando nós olhamos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 5, nós vamos ver Deus orientando o seu povo, aos hebreus, para que quando entrassem na terra prometida de Canaã, que estava repleta de outros povos, outras nações, como amorreus, cananeus, hititas e tantos outros, ele determina que ações fossem tomadas a fim de que o povo não se contaminasse, sobretudo espiritualmente, mas além disso, moralmente, com aqueles povos e com seus ensinamentos. Deuteronômio 7, de 1 a 5, pelo menos os 2 primeiros versículos, para que a gente tenha essa noção, diz que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, por exemplo, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, povo meu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas, com essas nações, aliança, nem terás piedade delas. Nos versículos seguintes, ele vai falar sobre a questão do casamento, que não deveria ser tomado nem dos filhos com as filhas, nem das filhas com os filhos daqueles povos. Ele vai falar sobre o risco do desvio espiritual, para que eles não levassem o povo de Deus a servir a outros deuses e se afastar do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Ele vai falar sobre as ações drásticas, sobre derrubar os altares, quebrar as colunas, cortar os seus postes ídolos, queimar as suas imagens de escultura. Sim, se Deus determinou tão duro tratamento, a resposta é sim. Então qual a explicação para esse problema a partir do momento que diz Deus, amarás o teu próximo, mas ages assim, desta forma? Não se trata de uma justiça própria, eis a questão, nem de uma opção pessoal, mas trata-se unicamente da justiça de Deus, onde Deus está olhando para a sua glória, para a glória do seu nome, e está preservando o seu nome e a sua glória, e em virtude disso, Deus determina a sua nação, ao seu povo, para que agisse daquela forma, em nome dele, e não em nome próprio. Deuteronômio 32, versos 35 a 37, nos diz, a mim me pertence a vingança, a mim me pertence a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa a chegar. E ele completa ali em Deuteronômio 32, versos 35 a 37, dizendo, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e então dirá, onde estão os teus deuses? E a rocha em quem vocês confiavam. Era pela glória do seu nome, era pela justiça do seu nome, que Deus havia determinado e determinou durante todo o tempo. Porém, quanto aos relacionamentos pessoais, Deus nos ordena amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E Ele vai trazer isto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo, já dito aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que vos ordeno isto. Neste versículo 44, nós vemos, eu, porém, vos digo.
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Santo Agostinho, ao falar sobre esta palavra de Deus e citando a Bíblia, a palavra do Senhor, como uma espada de dois gumes que vai até o mais profundo da alma e que transforma a vida, ele diz assim: a profundidade das Escrituras, admirável profundidade das tuas palavras, sua aparência nos acaricia como acariciam as crianças. Sim, admirável profundidade, meu Deus, admirável profundidade. O meditar nelas causa um arrepio sagrado, um tremor de respeito, estremecimento de amor. Odeio com veemência os seus inimigos. Santo Agostinho está falando: odeio com veemência aqueles que odeiam e que são inimigos da tua palavra. E percebam agora qual é o sentimento dele. Não é de morte, mas é de vida, é de transformação, quando ele fala: ó, se pudesses fazê-los morrer sobre o teu gládio de dois gumes. Gládio é espada, espada de dois gumes é a sua palavra. E morrer não é no sentido físico, é no sentido de morrer para o pecado, para que não tivessem mais inimigos. Desejaria que eles morressem para si mesmos e que vivessem para ti. Isso é transformação espiritual. Esse era o sentimento de Santo Agostinho. Quando nós olhamos nossos inimigos nos dias atuais, muitas vezes o nosso desejo é que ele morra. E nós nos esquecemos que a palavra diz que nós desejamos que eles morram para o pecado e que vivam para Deus, pois assim poderiam amar uns aos outros também, como nós temos o dever de fazê-lo. Certa vez, ainda seminarista, nos anos de 1980 e pouquinho, estava indo para uma igreja pregar, levava a Martinha, minha esposa, minha linda esposa que nos acompanha à distância, e um colega seminarista. Marquei um ponto, viu, pastor? E naquela ida passou um carro correndo e fazendo algumas barbaridades, e aquele colega seminarista, Paulo César Martins, que ficou gravado em minha mente tanto o nome como aquele ato, perguntou: Valtinho, anotou a placa? Eu falei: não, cara, deixa ele ir embora. Não é para nada, não, é para a gente orar por ele. A gente anota a placa para reclamar, a gente anota a placa para denunciar, a gente anota a placa para amaldiçoar, mas a gente não anota a placa para orar. Nós precisamos guardar o nome dos nossos inimigos, daqueles que muitas vezes nos fazem mal, para que a gente possa orar por eles. Esta é a relação entre o amor e o ódio, que eles não conseguiam entender, que o Jesus estava ensinando, que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos, e jamais fazer, neste caso, o ódio contra nossos inimigos, mas entregá-los nas mãos de Deus, para que ainda que a ira viesse, fosse a ira justa, santa, equilibrada, proporcional à vontade de Deus. E aí então nós vamos para a segunda palavrinha, uma vez que pensamos de forma muito rápida a respeito do amor e do ódio, frisando mais o amor de Deus, a semelhança. No versículo 45, o Senhor fala: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Sim, vamos pensar sobre isso. Para que vos torneis semelhantes ao vosso Pai Celeste. É isso mesmo. Nós vamos começar pela segunda parte do versículo. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Há aqui uma coisa chamada graça comum. Doutrina essa postulada por o nosso João Calvino, estudada por muitos teólogos, e que mostra que de forma graciosa realmente Deus derrama bênçãos sobre o mundo dos não eleitos, dos não salvos, ato conhecido como graça comum. Neste momento, o sol que brilha, brilha para nós e brilha para os nossos inimigos, os inimigos de Deus. Brilha para os justos, brilha para os injustos. O oxigênio que nós temos o privilégio de aspirá-lo, e só quem viveu a falta do oxigênio. Não posso deixar de olhar para o nosso presbítero Amaro. E tantos outros que aqui talvez estejam, que tenham conhecimento de outras pessoas que vivem nessa... Como é bom poder respirar.
e chegar a 92, 4, 95, 96, 100% de oxigenação. Sim, graça de Deus para todos nós. Este ato deve ser visto como um efeito colateral da obra redentora de Cristo, diz Calvino, porque nós que pecamos merecíamos a morte física e a morte espiritual, mas o Senhor Deus, por amor e misericórdia, nos dá a vida, ainda que já ao chegarmos a 70 e 80, conforme diz o salmista Moisés, no Salmo 90, seja canseiro e enfado, nós temos durante este tempo a vida que nos é dada por Deus. Todavia, aqueles que têm o Senhor Jesus têm a vida abundante, muito mais do que a vida material, porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, senão seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas ela vai muito além. A vida abundante, seja aqui, ainda que nas lutas e tristezas e dificuldades temos paz que excede o nosso entendimento, porque Jesus está presente e Ele é a nossa paz, mas sobretudo nós temos a vida eterna, e esta vida é um efeito da graça de Deus em nós. O teólogo reformado Luiz Berkoff, ele fala a respeito disso, dizendo: o surgimento da doutrina da graça comum foi ocasionado pelo fato de que há no mundo, ao lado do curso da vida cristã, a nossa vida cristã, com todas as suas bênçãos, advindas de uma vida de comunhão, de santidade, há no mundo um curso natural da vida que, não implicando redenção, mostra, exibe, não obstante não serem justos aos olhos de Deus, mostra muitos sinais do verdadeiro, do bem, do belo, e por isso nós vemos tantas coisas bonitas e boas, passageiras, humanas, terrenas, mas que não vão levar à salvação. Mas o Senhor a si mesmo nos concede tais bênçãos. E assim, nós vemos Jesus iniciando o versículo 45, quando ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Amar ao próximo, não odiar seria a visão deles, mas não se discute isso, não está ali. É amar ao próximo como a si mesmo, para que vos torneis filhos de Deus. Seria fazer para receber? Seria uma obra para ter de volta a resposta do Pai? Não, de forma nenhuma. Seria ser filho para fazer a vontade do Pai. Ser filho para tornar-se igual ao Pai. Hereditariamente, no sentido espiritual, voltar ou ter a semelhança que o Pai nos criou. Eis que Ele nos fez imagem conforme a sua semelhança, na origem, antes da queda, antes do pecado. Quando passamos pela restauração, pela justificação, pela conversão que o Senhor faz em nossas vidas, Ele nos faz filhos de Deus e nos torna semelhantes ao Pai. E é isto que Jesus está dizendo. A última versão persa diz, e comentada por Adam Clarke, diz que este versículo se traduz da seguinte forma: para que você possa assemelhar-se a seu Pai que está nos céus. Comentando este versículo, o bispo Thomas Coke, também um bispo metodista, diz: sendo assim benevolente para com todos, amando ao seu próximo como a si mesmo, tanto com os maus quanto com os bons, sereis como Deus, e assim provar-se-á a sua genuína descendência. O apóstolo Paulo aprendeu isso e disse a cada um de nós, está escrito em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amai o próximo, como Cristo amou, como eu também tenho procurado imitá-lo e amar ao meu próximo. Então João Calvino, nessa reflexão, ele diz que quando ele declara expressamente que nenhum homem será filho de Deus, a menos que ame aqueles que o odeiam, que odeiam a Deus, ao próprio Deus, diz Calvino, quem ousará dizer que não somos obrigados a observar essa doutrina? Ou seja, não tem para onde correr, você é filho de Deus, ame o seu próximo. Porque nós vamos ver mais à frente que é pelo amor que nós temos ao próximo que somos reconhecidos como filhos de Deus, diante dos homens. Não que Deus dependa disso para nos salvar,
mas Ele nos salvou para amar. A afirmação, então, equivale, essa afirmação de João Calvino, a dizer: quem desejar ser considerado cristão, ou seja, filho de Deus, que ame os seus inimigos. E daí, então, veio o contraste dos versículos 46 e 47 que ali estão. Pode passar? Porque se amardes os que não amam, os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos assim? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Eis a diferença: fomos transformados por Deus para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. Sal numa geração que não dá gosto a Deus, que desgosta a Deus e que não tem gosto de vida espiritual. Somos feitos luz do mundo para brilhar no meio das trevas, no meio dos nossos inimigos, para que o mundo veja não a nossa luz, mas a luz de Cristo. E é a razão pela qual nós cantamos. Muitas vezes no nosso telão, nós abrimos o verbo e cantamos de todo o coração: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. O coração de Deus nos amou de tal maneira que, quando nós éramos ainda inimigos seus, Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Hoje, Ele quer que cada um de nós, como filhos dEle, genuinamente, possamos mostrar o amor dEle ao nosso próximo. Por fim, Jesus nos exorta a buscarmos a perfeição. E nesse versículo 48 ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É um caminho para a perfeição. Neste mundo não temos essa possibilidade de uma perfeição plena. Mas quando glorificados entraremos no céu, e lá não entrará pecado e nada que possa manchar a nossa perfeição, e lá seremos perfeitos e o veremos face a face como Ele é. E então, porque sabemos que não vamos alcançar 100%, que não vamos chegar à perfeição, vamos deixar de lado? Não. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo ao céu. Devemos buscar essa perfeição baseados na palavra e caminhar a cada dia, porque desde a queda o Senhor está preocupado com isso, não nos abandonou, está nos cuidando, nos exortando, nos orientando, nos ensinando, e é isso que Jesus estava fazendo. Quando nós olhamos também o Antigo Testamento, Jesus se baseia para falar com os escribas e fariseus, dizendo: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Certamente ele estava olhando a palavra do Senhor, a lei, sobre a qual eles se baseavam e interpretavam-na completamente errada e distorcidamente. Quando lá em Deuteronômio 18, versos 9 a 14, vou me deter apenas no verso 13, Jesus lembra ali: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Disse Moisés, lá em Deuteronômios: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Jesus aqui vai nos exortar dizendo: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí, nós vamos dizer: mas nos nossos tempos, é possível fazer isto? Algo que marcou o coração daqueles que já tinham idade para entender, e que muitos estão aqui, talvez alguns abaixo de uma determinada idade, só sabem da história. 11 de setembro de 2001, Torres Gêmeas nos Estados Unidos são derrubadas. Naquele dia era uma terça-feira. John Piper era pastor de uma igreja, e na sua igreja, no culto de oração daquela noite, ele conta em um dos seus livros dizendo: um membro da minha igreja me questiona e pergunta: podemos orar por justiça e ainda amar nossos inimigos ao mesmo tempo? Diante de algo tão gritante, tão cruel, tão terrorista e tão terroroso contra a nossa nação, contra o nosso povo, milhares de vidas, inúmeras famílias, algo que assombrou o mundo. Podemos orar por justiça e ainda amar nossos inimigos, esses inimigos ao mesmo tempo? E John Piper diz àquele irmão, àquele membro, e ele escreve: sim, a resposta é sim.
E ele faz uma primeira comparação para a reflexão, dizendo: vamos começar com a nossa própria culpa. Vamos refletir sobre nós. Quantas vezes, por causa do pecado, o pecado derrubou as torres gêmeas de Deus, agrediu a soberania, agrediu a pessoa de Deus. E ele vai dizer assim: sabemos que se Deus lidasse com a gente, ou conosco, somente de acordo com a justiça, nós pereceríamos debaixo da sua condenação. Nós somos culpados de traição contra Deus, e o nosso orgulho e rebelião se levantaram contra Ele. Nós merecemos apenas o julgamento. Justiça somente nos condenaria ao sofrimento eterno. Explica John Piper, como pastor de ovelhas para aquele membro da sua igreja. Mas ele diz: mas, que quer dizer pelo contrário, de outra maneira, de outra forma, por outro lado, de uma forma diferente. Deus não lida conosco apenas em termos de justiça, sem comprometer a sua justiça. Ele justifica o ímpio. Sim, lá na cruz, Jesus olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É exatamente por isso que pecamos, mas é por isso também que Deus nos amou, por causa da sua misericórdia sobre nós. E então John Piper conclui aquele diálogo com a ovelha, o membro da sua igreja, e diz: olha, na esfera pessoal, estejamos desejando sofrer pelo bem eterno dos nossos inimigos, e nós daremos a eles, ainda que necessário, se necessário, comida e bebida. Nós lançaremos fora o ódio malicioso e a vingança pessoal. Na esfera pública, devemos também magnificar a justiça de Deus, e orar e trabalhar para que a justiça seja feita na terra, por meio de uma força sábia, proveniente da autoridade ordenada por Deus. Muitas vezes ficamos a pensar, sofremos um problema, mas não temos, muitas vezes dizemos, especialmente no Brasil, em várias partes do mundo, onde o homem está presente, está o pecado, está a limitação, está o erro, está a falha, e não somos atendidos nas nossas necessidades. Então, melhor é eu tomar uma iniciativa e agir com a minha própria mão. Precisamos orar por forças armadas que nos deem a segurança nacional, por forças de segurança, quer no âmbito estadual, no caso dos municípios, no nosso caso, no caso dos municípios municipais, no caso do Distrito Federal, uma força distrital que nos dê a segurança. Mas que Deus os abençoe e que a gente tenha uma nação onde Deus é o Senhor, para que eles possam agir com moral, com honestidade, fidelidade. Mas não podemos tomar as nossas atitudes pessoais, odiando o inimigo, querendo o mal do inimigo. Compete-nos amar e pedir a Deus que tenha misericórdia deles. Eu quero, então, fazer algumas aplicações com os irmãos. O que esse texto nos revela sobre o projeto de Deus? Olhando esse panorama total, Deus nos fez perfeitos para nos amar uns aos outros. A queda nos tirou esse objetivo principal do nosso coração e da nossa mente. Inicialmente, o pecado nos leva a odiar ao Senhor e a desobedecê-lo. E isso gera desobediência a Deus e também traz transtorno entre nós. Caim mata Abel por causa do ódio, da falta de amor, da desobediência ao Senhor. E assim toda a história da humanidade vem se desenrolando, mas o projeto de Deus é que a gente volte àquela situação de união, de aliança com Ele, de amor ao próximo, e só tem um jeito, Ele vai providenciar isso em todos os tempos. E agindo Deus de várias formas, de várias maneiras, falando, mostrando, atuando, nos últimos dias Ele faz por meio de Jesus, o seu Filho, a quem Ele entrega como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos perceber que a forma que Deus providencia para que restaure, ou seja, restaurado este amor,
E ele vai falar isso para que aqueles escribas e fariseus passem pela conversão, sim, e para que aqueles que estavam ouvindo, que já haviam passado pela conversão, pudessem fortalecer isso com pleno entendimento, e entendimento claro, correto, de que não deveriam pensar no ódio ou agir com ódio contra os seus inimigos, ou contra o seu próximo, quem quer que fosse, mas amá-los como a si próprios. E isto não é só para aqueles que ali estavam há 2000 anos atrás, é para todos os tempos. Este é o propósito de Deus. E Jesus então vem, e nós vamos entender que somente Cristo é capaz de fazer isso. Não há nenhuma forma, nenhuma maneira de nós amarmos ao próximo se não for por meio da ação de Cristo em nossos corações. Jesus bem sabia que nós não teríamos capacidade de sermos perfeitos como Deus o é, sem a ajuda dele, e por isso nós vamos perceber que a palavra nos afirma, nos garante isto. 1 João 4:7, segunda versão King James, diz assim: dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. João está falando aqui de Jesus, só por meio de Cristo. E João 13:35, João ali nos evangelhos vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Registro de João a respeito da palavra de Jesus: se tiverdes amor uns aos outros. Meus queridos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na sociedade, seja nas ruas onde andamos, onde nos relacionamos, para que possamos verdadeiramente mostrar que somos filhos de Deus, não para a nossa exaltação, mas para a glória de Deus, para o testemunho de que Deus é um Deus de amor, de poder, de misericórdia, de graça, que transforma o mísero pecador, Valtinho, e cada um dos irmãos, em servos, e nos dá o privilégio, a bênção de sermos chamados filhos de Deus, e quer nos usar como instrumentos para que o mundo possa ver Jesus. É preciso que a gente se deixe tomar pelo poder de Deus. E nesta manhã, então, concluindo, eu quero propor a vocês, vamos continuar buscando este perfeito amor, até o dia que o veremos face a face, na glória do Pai. Se há alguma coisa que tem nos afastado desse amor, que tem nos levado a odiar, que nós possamos pedir: Espírito Santo de Deus, haja em mim, mostra-me onde eu preciso passar pela correção, corrija meu rumo, corrija minha forma de ver, corrija minha forma de falar, corrija minha forma de agir, pois de mim mesmo não tenho capacidade, mas em Ti eu serei aperfeiçoado. Que Deus nos abençoe e que essas 3 palavrinhas fiquem gravadas não só nos caderninhos das nossas crianças, mas no coração delas e de cada um de nós: amor, semelhança como filhos de Deus e perfeição, para a qual prosseguimos passo a passo. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus. Amém.